E atenção, torcedor do Santa Cruz, notícias e informações do Santa Cruz aqui para você, torcedor tricolor. E do assunto da vez é a fachada, torcedor. Isso mesmo, a gente tem informações aí sobre essa fachada trazida aí pelo repórter Antônio Gabriel da Rádio Jornal. Mas se você quiser saber dos detalhes sobre essa informação, eu já convido você a deixar aquele like, a se inscrever em nosso canal, ativar o sino das notificações e também a deixar seu comentário. Compartilhe nosso vídeo para que mais torcedores do Santa Cruz conheçam nosso trabalho. Então vamos estar trazendo essa pauta, essa informação aqui para você, torcedor. De acordo com o repórter Antônio Gabriel da Rádio Jornal, o presidente do Santa Cruz não vai fazer a fachada conforme foi prometido ainda em 2024. Isso mesmo, torcedor. Por falta de recursos, por falta de dinheiro, o Santa Cruz não conseguiu entregar essa promessa que o presidente Bruno Rodrigues até semanas atrás prometia, dizendo até o seguinte, nem que eu vá lá e faça. Não sei se vocês lembram disso, né, torcedor? Nem que eu vá lá e faça, a fachada vai sair esse ano. E a fachada é um dos assuntos, torcedor, que é uma promessa de campanha de vários ex-presidentes que passaram, né? Se a gente for observar realmente, vários ex-presidentes colocaram essa pauta, mas nunca na verdade executaram e deixaram simplesmente do jeito que está. Então é muito importante, torcedor, que a torcida possa acordar, possa estar cobrando seus representantes, porque quando se trata de promessa, é importante cumpri-la. Se você não consegue cumprir, não prometa. Eu penso dessa forma. E acredito que boa massa da torcida do Santa Cruz vai também compreender dessa forma. Porque o presidente Bruno Rodrigues, é um conselho que eu lhe dou. O Santa Cruz não é política. Entenda o que eu quero dizer. Não é uma eleição de prefeito, de vereador, de deputado, de senador, que você vai prometer para ganhar aqueles votos daqueles seus eleitores para você conseguir chegar no seu objetivo. Santa Cruz não é isso. Santa Cruz é um clube de futebol que qualquer coisa, pela sensibilidade que o clube vem vivenciando de não jogar mais esse restante do ano, de só ter jogado 13 jogos na temporada, é o menor calendário já visto de toda a história do Santa Cruz. Qualquer notícia que você promete, a torcida cria uma esperança, cria, eita, agora vai, fica com aquela motivação. Então, se não pode cumprir, na minha humilde opinião, é melhor não prometer. Entendeu? Isso foi o que o repórter Antônio Gabriel trouxe ontem lá na Rádio Jornal. A gente vai estar mostrando o áudio dessa situação, né? E também fala que o Santa Cruz ainda não recebeu o R$1 milhão devido à certidão negativa de créditos. Mas agora o Santa Cruz tem que pagar ou começar a pagar as dívidas que tem perante ao INSS, perante a Previdência Social. Então, nunca é fácil para o Santa Cruz. É uma novela atrás da outra. Sobre a SAF, a gente trouxe aqui a informação, né, torcedor? Do Adriano Lucena, dizendo que seria as duas SAFs, mas na verdade seria meio que um name rights, que o Santa Cruz quer fazer essa alocação do seu estádio em um contrato. E, como eu falei, ele se equivocou. Não pode ter uma SAF para futebol, uma SAF para estruturas do estádio. Uma SAF e o Name Rights, como foi o primeiro canal que trouxe aqui essa informação, né? Então é muito importante que o torcedor já vá se acostumando com o nosso trabalho, nosso compromisso sério com todos vocês, que esse é o nosso objetivo e o nosso trabalho. Acompanhe aí a entrevista do Antônio Gabriel falando sobre esse tema. Fachada não vai sair em 2024. Será que vai sair em 2025? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e acompanha aí, torcedor. Comenta, tá? Boa noite para quem está ligado com a gente aqui na Rádio Jornal. Ontem, no Fórum Esportivo, nosso Leonardo Borges recebeu o Adriano Lucena, que é o presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz hoje.
Muitas coisas foram debatidas, muitas coisas foram esclarecidas, só que no dia de hoje surgiu a notícia de algo que eu, sinceramente, Ed, eu já imaginava pela situação financeira que o Santa Cruz vive. Você lembra que o Bruno Rodrigues, mais pro começo do ano, deu uma entrevista ao podcast Embolada do GE, dizendo que tinha como meta, né, e não sabia não imaginava nem o valor que a torcida do Santa dava para a reforma da fachada do estádio do Arruda. Ele disse que não imaginava que o valor era tão grande que se dava isso, mas que essa reforma iria acontecer. Pois bem, não vai acontecer esse ano mais. Estava previsto de fato, mas por uma questão financeira, o Santa Cruz vive uma crise muito grande, todo mundo sabe. Não tem dinheiro para fazer essa reforma de fachada. A fachada do estádio do Arruda, quem passa ou passou uma vez na vida pela Avenida Beberibe sabe que é uma fachada imensa, né? Todo o quarteirão. Então, não vai ter dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Isso gerou nas redes sociais uma certa insatisfação do torcedor, muito por conta dessa escassez, até de notícias que o Santa Cruz vive. Então, o torcedor fica esperando novidades, principalmente notícias positivas, notícias estruturais, e existia essa expectativa. E aí agora essa expectativa do torcedor foi derrubada, então pelo menos aquela imagem, aquela estrutura que o Arruda tem quando se passa ali na Avenida Beberibe vai permanecer para esse ano de 2024 e quem sabe para 2025 também, viu, Ed? Pois é, rapaz, na verdade, claro que o visual melhora quando você faz esse trabalho na fachada ali do Arruda, o visual melhora, mas a gente sabe que tudo isso é paliativo. A gente sabe que a estrutura do Arruda está carecendo de um trabalho mais sério, de um trabalho estrutural no estádio todo, coisa que só foi feita na época ainda de Fernando Bezerra Coelho, e bota tempo nisso, ainda na época do governo Eduardo Campos. Então, são muitos os anos já passados que o Santa Cruz não consegue fazer uma reestruturação naquele estádio. Isso é uma coisa que se exige, o tempo exige isso, porque o estado de degradação é muito grande, e essas coisas aí são verdadeiramente paliativos. Pintam uma fachada aqui, outra acolá, né, mas a parte mais importante, que é a parte estrutural, essa está carecendo de trabalhos urgentes. A minha esperança é que com os acertos que vêm sendo desenvolvidos para a SAF, o investidor possa ter uma participação definitiva na reestruturação do estádio José do Rego Maciel. Pelo que eu já ouvi de SAF no Santa Cruz, eu digo para você que as possibilidades da SAF no Santa acontecer e não envolverem o estádio do Arruda são mínimas. Até por uma questão lógica, primeiro de tudo, que a SAF vai ter que se apoderar também da estrutura na qual o Santa Cruz joga, que é o estádio do Arruda, o José do Rego Maciel, e também por uma questão benéfica para o clube, para a instituição Santa Cruz, porque hoje o aparelho Arruda, a gente já falou sobre isso muitas vezes, é um gasto gigantesco, representa de fato um passivo gigantesco para o Santa Cruz, porque é um aparelho muito grande, um estádio para 60 mil torcedores não é brincadeira, o nível de concreto, o nível de estrutura, para você manter o estádio daquele, só com limpeza semanal, por exemplo, já é um custo imenso, tá? E aí o Santa, numa condição que vive hoje, não tem condição de pagar. Porque, na verdade, não é que o custo seja um absurdo. É que o Santa Cruz não tem competição, não tem dinheiro, não tem patrocínio. Porque o grande legado da história do Santa Cruz qual é? É o estádio. Fora a sua marca, que é o mais importante, o que vem depois de importância na vida do Santa Cruz é o estádio, é o seu patrimônio. Esse custo, ele termina sendo constituído como um grande peso na vida de Santa Cruz, porque o Santa Cruz, no momento, está em situação pré-falimentar, gente. Perfeito. Então não tem nem como assumir uma responsabilidade de um estádio. Mas que o estádio não é problema e sim solução. O problema é que o clube está nessa situação calamitosa, o clube simplesmente se apequenou e não tem estrutura sequer para a manutenção do dia a dia do estádio José do Rego Maciel. Pois é, Ed, até para a gente ser um pouco mais sério, daqui a pouco tem jornada esportiva, a gente vai escutar agora o Fernando Nunes, o coordenador da base de Santa Cruz, explicando porque houve uma mudança considerável naquela questão do programa de intercâmbio de jovens jogadores. Estava sendo esperado esses atletas, 5 atletas africanos aqui no Recife no domingo, só que eles não vieram. O Fernando Nunes, coordenador da base, explica o porquê. Olha, Antônio, em relação ao intercâmbio com os africanos, tivemos que adiar um pouco o projeto por conta da situação sanitária que se encontra a África no momento. Os empresários acharam por bem
iniciar essa captação no continente sul-americano, mais precisamente na Bolívia, Colômbia e Paraguai. Inclusive hoje já temos um jogador que veio do Paraguai, já integrado ao nosso elenco do Sub-20, treinando e sendo avaliado até dia 15 de dezembro. Esses outros atletas, provavelmente até sexta-feira, eu devo saber quando e quantos estão vindo aqui para o Arruda. Tá, então, Fernando Nunes, essa questão sanitária que o Fernando Nunes conta é um surto de varíola dos macacos no continente africano, em vários países, tá? A gente sabe que não precisa nem falar de bola, eu acho que todo mundo sabe, até por acompanhar o noticiário, que a questão do continente africano sanitária é muito complicada. É um vírus que infecta. Exato. E macacos. não é só, e o que eu queria dizer é que não é somente esse vírus, né? Constantemente a gente vê noticiários de outras doenças que se tornam Estão endêmicas surgindo, lá. né? Exato. Você tem esse problema lá, principalmente nos países africanos, desse vírus Países que mais infecta pobres, macacos, e que raramente infecta humanos, mas está começando a chegar nos humanos. Exato. É o que eles chamam tecnicamente de zoonose silvestre. Perfeito. E atingiu lá os jogadores, foi isso? Não, na região em que os jogadores vivem, existe um surto muito grande. Então, por questão de precaução, esse intercâmbio de atletas africanos não vai acontecer. Vão ser só atletas sul-americanos, um deles já está no Arruda, um paraguaio.